Liderança impactante. Guiando os jovens no Evangelho. Maria Lina. Introdução. Bem-vindo à Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste e-book mergulharemos em uma jornada emocionante e significativa, a jornada de liderar jovens no caminho do Evangelho. Se você é um líder de jovens evangélicos, um mentor apaixonado ou alguém que deseja fazer a diferença na vida da próxima geração, este guia prático foi feito para você. Em um mundo em constante transformação, a liderança de jovens evangélicos enfrenta desafios únicos. Pressões culturais, dúvidas sobre a fé e a busca por propósito podem ser complexas de enfrentar. Mas aqui está a boa notícia. Você tem a incrível oportunidade de guiar e influenciar jovens em sua jornada espiritual, capacitando-os a enfrentar esses desafios com confiança e fé inabalável. O roteiro para a liderança impactante. Neste e-book, dividimos a jornada de liderança em 10 capítulos práticos e repletos de ensinamentos valiosos. Começaremos mergulhando nos fundamentos essenciais da liderança cristã e como cultivar um coração moldado pelas verdades do Evangelho. Em seguida, exploraremos como se conectar com a geração atual de jovens, construindo relacionamentos autênticos e relevantes. Vamos abordar a importância de desenvolver uma espiritualidade profunda, orientando os jovens a nutrir um relacionamento íntimo com Deus em meio aos desafios do cotidiano. A partir daí, discutiremos como liderar pelo exemplo, modelando uma liderança cristã autêntica e impactante. Abordaremos temas como discipulado eficaz, onde você aprenderá a mentorar e ser um modelo para os jovens, e como enfrentar os desafios culturais, equipando-os para viver de acordo com os princípios bíblicos em um mundo em constante mudança. Nos capítulos subsequentes, exploraremos como mobilizar os jovens para o serviço cristão, ajudando-os a fazer a diferença em suas comunidades. Também veremos como identificar e desenvolver líderes futuros, capacitando-os a se tornarem influenciadores positivos em suas esferas. Por fim, discutiremos como cultivar um compromisso duradouro dos jovens com sua fé e com a Igreja, criando um ambiente acolhedor e relevante para o crescimento espiritual contínuo, deixando um legado espiritual duradouro. Nossa jornada culmina no 10º capítulo, onde refletiremos sobre a importância de deixar um legado espiritual duradouro. Discutiremos como suas ações como líder de jovens podem influenciar gerações futuras, e como você pode continuar a guiar e impactar, mesmo após sua influência direta. Estamos animados para acompanhá-lo nesta jornada de liderança impactante. Se você está pronto para crescer, inspirar e moldar vidas, então este e-book é o seu guia prático para liderar jovens no caminho do Evangelho. Vamos começar! 1. Fundamentos da liderança cristã. Bem-vindo ao primeiro capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo vamos mergulhar nos fundamentos essenciais da liderança cristã e como eles se aplicam à nossa jornada de orientar jovens no caminho do Evangelho. Prepare-se para descobrir insights valiosos que irão equipá-lo para liderar com sabedoria e propósito. O coração de um líder cristão. A liderança no reino de Deus começa com o coração. Antes de abordar técnicas e estratégias, é crucial cultivar um coração moldado pelas verdades do Evangelho. Isso significa humildade, amor sacrificial e um desejo ardente de servir. Jesus, nosso maior exemplo de líder, ensinou que quem quiser ser líder deve ser o servo de todos. Portanto, examine seu coração e busque alinhar sua motivação com o propósito de Deus. A visão cristocêntrica da liderança. Toda liderança cristã deve ter Cristo no centro. Líderes eficazes modelam sua liderança conforme o caráter e os ensinamentos de Jesus. Isso envolve compaixão, compreensão, perdão e justiça. Ao imitar Cristo, você se torna um farol que atrai outros para a verdade e o amor de Deus. A importância da palavra de Deus. A Bíblia é sua bússola na jornada da liderança. Ela oferece princípios que transcendem o tempo e a cultura. Ao se aprofundar na palavra, você se enriquece com sabedoria e discernimento. Quando você compartilha as Escrituras com os jovens, está proporcionando um alicerce sólido para sua fé e liderança. Liderança como relacionamento. A liderança cristã não é sobre autoridade, mas sobre relacionamentos. Você está liderando pessoas, não projetos. Invista tempo em conhecer os jovens individualmente, compreender suas histórias e desafios. Isso cria conexões genuínas e abre portas para orientar e aconselhar de maneira eficaz. O poder da oração. A oração é sua ferramenta mais poderosa como líder. Ela fortalece seu relacionamento com Deus e também intercede pelos jovens que você lidera. Ore por eles diariamente, buscando orientação divina, transformação e proteção. A oração não apenas molda a sua liderança, mas também impulsiona mudanças profundas nos corações dos jovens.
Lembre-se, liderança cristã não é um fardo solitário, mas um privilégio. Você tem a oportunidade de ser usado por Deus para moldar vidas e influenciar gerações. À medida que avançamos neste e-book, continue a construir sobre esses fundamentos, e você estará no caminho certo para uma liderança impactante e transformadora. 2. Conectando-se com a geração atual. Bem-vindo ao segundo capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo, vamos explorar a importância de se conectar com a geração atual de jovens e como construir relacionamentos significativos que permitam comunicar eficazmente as verdades do Evangelho. Prepare-se para aprender estratégias práticas que o ajudarão a alcançar os jovens de maneira autêntica e relevante. 2.1. Compreendendo a cultura jovem. Para se conectar com os jovens, é crucial compreender a cultura em que eles estão imersos. Esteja atento às tendências, mídias sociais, música e questões que os influenciam. Isso não significa adotar todos os aspectos da cultura, mas estar ciente para estabelecer pontos de partida significativos nas conversas. 2.2. Construindo pontes de comunicação. A comunicação eficaz começa com ouvir ativamente. Crie um espaço seguro onde os jovens se sintam valorizados e ouvidos. Faça perguntas abertas e esteja disposto a escutar suas histórias, opiniões e preocupações. Isso não apenas os faz sentir-se compreendidos, mas também abre oportunidades para compartilhar a sabedoria do Evangelho. 2.3. Autenticidade e transparência. Os jovens valorizam a autenticidade. Não tente ser alguém que você não é. Compartilhe suas próprias lutas, vitórias e jornada de fé. Ao mostrar que você também é humano e em crescimento, você cria um ambiente de confiança e respeito mútuo. 2.4. Utilizando as mídias sociais de forma significativa. As mídias sociais são uma ferramenta poderosa para se conectar com os jovens. Compartilhe mensagens inspiradoras, reflexões bíblicas e conteúdo relevante. Use as plataformas para manter a comunicação contínua e engajamento, mas também esteja ciente dos desafios e perigos associados. 2.5. Construindo relacionamentos além das atividades da igreja. Estabelecer conexões sólidas não se limita a eventos da igreja. Participe de atividades que os jovens também gostam, como eventos esportivos, culturais ou de voluntariado. Isso permite que você se relacione em um ambiente mais descontraído e mostre que se importa com todas as áreas de suas vidas. Lembre-se de que construir conexões significativas leva tempo. Seja paciente e consistente em seu esforço para se conectar com os jovens. À medida que você os compreende e os aceita onde estão, você se torna um mentor influente e um canal eficaz para compartilhar as verdades transformadoras do Evangelho. 3. Desenvolvendo uma espiritualidade profunda. Bem-vindo ao terceiro capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo, exploraremos a importância de desenvolver uma espiritualidade profunda nos jovens que você lidera. Vamos aprender como nutrir um relacionamento íntimo com Deus e ajudar os jovens a crescerem em sua fé de maneira significativa. 3.1. Priorizando a intimidade com Deus. A espiritualidade profunda começa com uma conexão íntima com Deus. Ensine aos jovens a importância de um tempo diário dedicado à oração, leitura da Bíblia e reflexão. Mostre como esse tempo é essencial para crescer em fé e ouvir a voz de Deus. 3.2. Cultivando a oração contínua. Ajude os jovens a compreender que a oração é um diálogo constante com Deus. Incentive-os a orar não apenas em momentos específicos, mas a manter uma atitude de oração ao longo do dia. Isso fortalece seu relacionamento com Deus e os capacita a enfrentar desafios com confiança. 3.3. Explorando a palavra de Deus de forma profunda. Incentive os jovens a mergulharem mais profundamente na palavra de Deus. Além da leitura devocional, encoraje-os a estudar a Bíblia de maneira mais aprofundada. Ensine métodos de estudo bíblico que os ajudarão a compreender os contextos históricos e culturais, e a aplicar os ensinamentos às suas vidas. 3.4. A importância da adoração. A adoração é uma parte vital da espiritualidade. Mostre aos jovens que a adoração vai além de canções e rituais, ela é uma expressão do amor e da devoção a Deus. Incentive-os a adorar com sinceridade, seja através da música, da arte ou de outras formas criativas. 3.5. Vivendo a fé no dia a dia. Ajude os jovens a entenderem que a espiritualidade não é apenas sobre momentos isolados, mas sobre viver a fé em todas as áreas de suas vidas. Mostre como a fé influencia suas escolhas, relacionamentos e tomadas de decisão. Isso os prepara para serem testemunhas autênticas do Evangelho.
Ao nutrir uma espiritualidade profunda nos jovens, você está capacitando-os a enfrentar os desafios da vida com fé e confiança. Lembre-se de que sua própria busca por uma conexão mais profunda com Deus serve como exemplo e inspiração para eles. À medida que você os guia nessa jornada, você está contribuindo para a formação de líderes espirituais sólidos e comprometidos. 4. Liderando pelo exemplo. Bem-vindo ao 4º capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo exploraremos a importância de liderar pelo exemplo e como suas ações e atitudes podem influenciar profundamente os jovens que você lidera. Prepare-se para descobrir como ser um modelo inspirador de liderança cristã. 4.1 A importância do exemplo pessoal. Liderar pelo exemplo começa com a compreensão de que suas ações falam mais alto do que suas palavras. Os jovens estão observando não apenas o que você diz, mas como você vive. Seja consciente de que você é um modelo a ser seguido e esteja disposto a viver de acordo com os princípios que você ensina. 4.2 Integridade e autenticidade. A integridade é um dos pilares da liderança cristã. Mantenha sua palavra e seja consistente em suas ações. Se cometer erros, admita e peça perdão. A autenticidade também é crucial. Seja quem você é sem máscaras, e os jovens sentirão que podem confiar em você. 4.3 Amor e serviço sacrificial. Jesus ensinou que o maior líder é aquele que serve. Demonstre amor genuíno pelos jovens que você lidera e esteja disposto a sacrificar seu tempo e energia por eles. Mostre que você está disposto a andar ao lado deles nas alegrias e desafios da vida. 4.4 Humildade e reconhecimento. A humildade é uma qualidade poderosa em um líder. Reconheça quando você não sabe algo e esteja disposto a aprender com os outros, incluindo os jovens. Admita quando cometer erros e veja esses momentos como oportunidades de crescimento. 4.5 Encorajamento e empoderamento. Seja um líder que encoraja e capacita os jovens a crescerem e assumirem responsabilidades. Reconheça seus talentos e dons, e dê-lhes oportunidades de liderança. Mostre que você acredita neles e os inspire a alcançar seu potencial máximo. Ao liderar pelo exemplo, você está moldando a próxima geração de líderes cristãos. Suas ações falam mais alto do que suas palavras e têm o poder de impactar profundamente as vidas dos jovens que você guia. Lembre-se de que sua liderança autêntica e comprometida é uma das maiores influências que você pode oferecer aos jovens em sua jornada de fé. 5. Discipulado eficaz, mentorando e sendo modelos. Bem-vindo ao 5º capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo, exploraremos a arte do discipulado eficaz e como você pode se tornar um mentor valioso para os jovens que você lidera. Prepare-se para aprender estratégias práticas para nutrir o crescimento espiritual e pessoal deles. 5.1 Compreendendo o discipulado. O discipulado é mais do que apenas transmitir informações. É um relacionamento de investimento mútuo, onde você compartilha sua jornada de fé e aprende com a jornada deles. Esteja disposto a caminhar ao lado dos jovens, oferecendo orientação, apoio e encorajamento. 5.2 Relacionamentos autênticos. O discipulado eficaz começa com relacionamentos autênticos. Abra-se sobre suas próprias experiências, desafios e vitórias. Isso cria um ambiente onde os jovens se sentem à vontade para compartilhar suas próprias lutas e dúvidas, criando um espaço seguro para o crescimento espiritual. 5.3 Estabelecendo metas de crescimento. Junto com os jovens, estabeleça metas de crescimento espiritual e pessoal. Essas metas podem envolver leitura da Bíblia, oração, serviço e crescimento em áreas específicas. Acompanhe o progresso deles e celebre os marcos alcançados juntos. 5.4 Mentoria individualizada. Cada jovem é único, então adapte sua abordagem de discipulado às necessidades individuais. Alguns podem precisar de mais ensino, enquanto outros podem precisar de encorajamento emocional. Seja flexível em sua abordagem e esteja disposto a ajustar conforme necessário. 5.5 Modelando vidas transformadas. Sua própria jornada de fé é um modelo poderoso para os jovens. Mostre como o Evangelho transforma sua vida diária, suas escolhas e suas interações. Seja honesto sobre os desafios que você enfrentou e como a fé ajudou a superá-los. Isso inspirará os jovens a aplicar a verdade do Evangelho em suas próprias vidas. O discipulado eficaz é um privilégio que pode causar um impacto duradouro na vida dos jovens. À medida que você investe em sua jornada espiritual e os ajuda a crescer em sua fé, você está capacitando-os a se tornarem líderes espirituais maduros e influentes. Lembre-se de que o discipulado não é apenas ensinar,
mas caminhar juntos na busca de Deus e de um propósito significativo. 6. Enfrentando os desafios culturais. Bem-vindo ao 6º capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo, vamos explorar como enfrentar os desafios culturais que os jovens enfrentam e como ajudá-los a viver de acordo com os princípios bíblicos em um mundo em constante mudança. Prepare-se para aprender estratégias práticas para ajudar os jovens a permanecerem firmes em sua fé. 6.1. Identificando as pressões culturais. A cultura ao redor dos jovens pode exercer uma forte influência. Esteja ciente das pressões que eles enfrentam, como valores mundanos, relativismo moral e tentações. Isso o ajudará a abordar essas questões com sabedoria e orientá-los para a verdade bíblica. 6.2. Abordando questões contemporâneas. Os jovens frequentemente se deparam com questões éticas e morais complexas. Ajude-os a ver como a palavra de Deus oferece orientação nesses assuntos. Seja aberto a discussões sobre tópicos como identidade, sexualidade, vícios e relacionamentos, sempre fundamentando sua abordagem na verdade bíblica. 6.3. Equipando para a defesa da fé. Os jovens podem enfrentar questionamentos sobre sua fé. Prepare-os para defender sua crença em um ambiente cada vez mais cético. Ensine-os a articular suas convicções de maneira lógica e amorosa, apresentando razões sólidas para sua fé. 6.4. Construindo valores à luz do Evangelho. Ajude os jovens a discernir os valores do mundo e os valores do Evangelho. Mostre como suas escolhas devem refletir os princípios bíblicos e incentive-os a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de suas vidas. 6.5. Comunidade e apoio mútuo. Uma comunidade forte é essencial para enfrentar os desafios culturais. Encoraje os jovens a se conectarem com outros crentes que compartilham seus valores. O apoio mútuo e o compartilhamento de experiências podem fortalecer sua determinação em seguir o caminho do Evangelho. Lembrando que a palavra de Deus é um guia seguro em meio às mudanças culturais. Ao ajudar os jovens a enfrentar os desafios culturais com confiança, você os está capacitando a serem luzes em meio à escuridão e a viverem uma fé autêntica em qualquer cenário. 7. Mobilizando os jovens para o serviço. Bem-vindo ao 7º capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo vamos explorar como mobilizar os jovens para o serviço cristão e como capacitá-los a fazer uma diferença tangível em suas comunidades. Prepare-se para aprender estratégias práticas para envolver os jovens em ministérios e ações que reflitam o amor de Cristo. 7.1. A chamada ao serviço. Ajude os jovens a entenderem que o serviço é uma parte fundamental da vida cristã. Mostre como Jesus veio para servir e incentive-os a seguir seu exemplo. Explique que o serviço não é apenas uma tarefa, mas uma expressão de amor e cuidado pelos outros. 7.2. Descobrindo dons e paixões. Cada jovem tem dons e paixões únicos. Ajude-os a identificar essas habilidades, interesses e a relacioná-los ao serviço. Quando eles servem de acordo com seus dons, o impacto é mais significativo e satisfatório. 7.3. Projetos de serviço significativos. Colabore com os jovens para desenvolver projetos de serviço que atendam às necessidades da comunidade. Isso pode incluir ações como distribuição de alimentos, visitas a asilos, trabalho voluntário em abrigos, entre outros. Enfatize a importância de servir com alegria e empatia. 7.4. O impacto do testemunho. Mostre aos jovens como seu serviço é um testemunho poderoso do amor de Cristo. À medida que eles demonstram bondade e compaixão, estão abrindo portas para compartilhar o Evangelho. O testemunho em ação muitas vezes é mais eficaz do que palavras isoladas. 7.5. Cultivando o espírito de humildade. Ao servir, é importante cultivar um espírito de humildade. Ensine aos jovens que o serviço não se trata de reconhecimento pessoal, mas de glorificar a Deus e atender às necessidades dos outros. Incentive-os a se alegrar nas pequenas ações e a valorizar o impacto coletivo. Ao mobilizar os jovens para o serviço, você os está capacitando a serem agentes de mudança em suas comunidades. Eles descobrirão que o serviço não apenas transforma a vida dos outros, mas também os transforma. O serviço é uma expressão tangível de seu compromisso com o Evangelho e uma maneira poderosa de demonstrar o amor de Cristo ao mundo. 8. Desenvolvendo líderes futuros. Bem-vindo ao 8º capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo vamos explorar como identificar e desenvolver líderes futuros entre os jovens que você lidera.
Prepare-se para aprender estratégias práticas para nutrir o potencial de liderança e capacitar os jovens a se tornarem influenciadores positivos. 8.1 Identificando o potencial de liderança. Cada jovem tem um potencial único de liderança. Observe características como iniciativa, habilidades de comunicação, empatia e capacidade de influenciar. Esteja atento a esses traços e encoraje-os a explorar oportunidades de liderança. 8.2 Oferecendo oportunidades de liderança. Crie oportunidades para que os jovens liderem. Isso pode envolver projetos, eventos ou ministérios específicos. Ao dar-lhes responsabilidades, você os está capacitando a desenvolver habilidades de liderança práticas e a crescer em confiança. 8.3 Mentoria de liderança. Ofereça mentoria específica para os jovens interessados em desenvolver suas habilidades de liderança. Dedique tempo para compartilhar seus próprios aprendizados e desafios como líder. Ajude-os a aprimorar suas habilidades de tomada de decisão, comunicação e resolução de conflitos. 8.4 Cultivando o caráter de liderança. Líderes eficazes são fundamentados em um caráter sólido. Ensine aos jovens a importância da integridade, humildade e compromisso. Mostre como o caráter de Cristo é a base para uma liderança que influencia positivamente os outros. 8.5 Preparando-se para delegar. À medida que os jovens desenvolvem suas habilidades de liderança, prepare-os para delegar tarefas e responsabilidades. Isso não apenas alivia sua carga, mas também os ensina a confiar nos outros e a empoderar aqueles ao seu redor. Ao desenvolver líderes futuros, você está perpetuando o impacto positivo do seu trabalho. Esses jovens se tornarão influenciadores e agentes de mudança em suas próprias esferas. Lembre-se de que o desenvolvimento de líderes é uma parte essencial da sua missão como líder de jovens e contribuirá para um legado duradouro de liderança espiritual e impacto positivo. 9. Cultivando compromisso duradouro. Bem-vindo ao 9º capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo vamos explorar estratégias para cultivar um compromisso duradouro dos jovens com sua fé e com a Igreja. Prepare-se para aprender como fortalecer a conexão dos jovens com Deus e com a comunidade cristã. 9.1 Criando um ambiente acolhedor. Os jovens são mais propensos a permanecerem comprometidos quando se sentem bem-vindos e aceitos na comunidade. Certifique-se de que a igreja seja um lugar onde eles possam se expressar livremente, fazer perguntas e se relacionar com outros crentes. 9.2 Fortalecendo relações sociais. Relações significativas são um componente vital para um compromisso duradouro. Incentive os jovens a construírem amizades dentro da igreja, proporcionando oportunidades para interações sociais e eventos que promovam o convívio. 9.3 Relevância e aplicação prática. Ajude os jovens a verem como a fé é relevante para suas vidas diárias. Mostre como os princípios bíblicos se aplicam a situações cotidianas, escolhas e desafios. Quando eles veem a conexão entre a fé e sua vida, são mais propensos a permanecerem engajados. 9.4 Ministérios e oportunidades. Ofereça uma variedade de ministérios e oportunidades de serviço que atendam aos interesses e dons dos jovens. Ao se envolverem ativamente na igreja, eles sentem que fazem parte de algo maior e são mais propensos a se comprometer a longo prazo. 9.5 Mentorando o crescimento contínuo. Continue a oferecer mentoria e discipulado mesmo após a juventude. Mostre que o crescimento espiritual é uma jornada ao longo da vida e que você está comprometido em caminhar ao lado deles. Isso reforça que a igreja é um lugar de crescimento contínuo. Ao cultivar um compromisso duradouro, você está construindo uma base sólida para a fé contínua dos jovens. Eles serão mais propensos a permanecerem envolvidos na igreja, servindo como líderes e influenciadores positivos à medida que amadurecem. Lembre-se de que o compromisso não é apenas um evento único, mas um processo contínuo de nutrir a fé e o relacionamento com Deus e a comunidade cristã. 10. Impacto duradouro, deixando um legado espiritual. Bem-vindo ao 10º capítulo de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Neste capítulo final, vamos refletir sobre como deixar um legado espiritual duradouro por meio da liderança de jovens. Prepare-se para descobrir como seu trabalho hoje pode influenciar positivamente as gerações futuras. 10.1 O poder de um legado espiritual. O legado espiritual vai além de nossas vidas individuais. É a influência positiva que deixamos para trás, moldando a maneira como os jovens vivem sua fé e impactam o mundo. Compreender o poder do legado é motivador para continuar investindo nas vidas dos jovens. 10.2 Investindo em relações significativas.
O legado espiritual começa com relacionamentos significativos. Continue a cultivar laços com os jovens mesmo quando eles se tornarem adultos. Mantenha contato e mostre que você ainda se importa com seu crescimento espiritual e pessoal. 10.3. Compartilhando suas experiências. Compartilhe suas próprias experiências de liderança e fé. Conte histórias de desafios superados, momentos de crescimento e vitórias alcançadas. Suas histórias pessoais adicionam autenticidade à sua liderança e ilustram como o Evangelho transforma vidas. 10.4. Encorajando a continuidade. Incentive os jovens a seguirem o exemplo e a continuarem a tradição de liderança espiritual. Mostre que eles também podem deixar um legado positivo, guiando a próxima geração de jovens no caminho da fé. 10.5. Confiança na soberania de Deus. Lembre-se de que Deus é o verdadeiro guia e sustentador do legado espiritual. Confie que Ele continua trabalhando nas vidas dos jovens que você liderou, mesmo após sua influência direta. Ore continuamente por eles e confie na soberania de Deus sobre suas jornadas. Ao deixar um legado espiritual duradouro, você está construindo uma ponte entre as gerações e impactando o reino de Deus. Seu trabalho como líder de jovens é um investimento eterno, à medida que as sementes que você plantou continuam a crescer e florescer em futuros líderes e influenciadores. Lembre-se de que o impacto do seu trabalho vai além do presente, moldando o futuro da fé e da liderança. Conclusão. Chegamos ao final de Liderança Impactante, guiando os jovens no Evangelho. Nossa jornada foi repleta de insights, estratégias práticas e ensinamentos valiosos para guiar jovens no caminho da fé e influência positiva. Esperamos que este e-book tenha sido uma fonte de inspiração e orientação, capacitando você a liderar jovens de maneira transformadora. Um chamado duradouro. A liderança de jovens evangélicos é mais do que um papel, é um chamado. Você é um mentor, um guia e um exemplo para a próxima geração. Ao longo deste e-book, exploramos como se conectar com os jovens de maneira significativa, cultivar uma espiritualidade profunda e enfrentar os desafios culturais com confiança, construindo um legado. Lembramos a importância de liderar pelo exemplo, mentorar e modelar vidas transformadas. Discutimos como mobilizar os jovens para o serviço e como desenvolver líderes futuros. E, acima de tudo, exploramos como cultivar um compromisso duradouro dos jovens com sua fé e com a Igreja. O impacto continua. Ao chegar à nossa conclusão, incentivamos você a continuar seu papel como líder de jovens com paixão e determinação. O impacto que você tem na vida dos jovens vai além do presente. É um investimento eterno que molda o reino de Deus e deixa um legado espiritual duradouro. Gratidão e próximos passos. Agradecemos por se juntar a nós nesta jornada. Liderar jovens é uma honra e um privilégio, e esperamos que este e-book tenha enriquecido sua compreensão e suas habilidades como líder de jovens evangélicos. Agora, é hora de levar o que você aprendeu e aplicá-lo em sua própria liderança, criando um impacto transformador que ecoará por gerações. Que o seu compromisso, dedicação e amor pelas jovens almas continuem a influenciar vidas para a eternidade. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta jornada, e Deus está ao seu lado, capacitando-o a liderar com sabedoria, graça e impacto duradouro. Continue a fazer a diferença e a guiar jovens no caminho do Evangelho. O mundo está esperando pelo impacto que só você pode trazer. Sobre a autora. Maria Lina é uma renomada professora universitária, mentora, coach integral sistêmica, analista de perfil comportamental e palestrante, cuja notável carreira é impulsionada por sua paixão pelo desenvolvimento humano. Com um currículo repleto de experiência e um compromisso inabalável com seu propósito, ela se destacou ao longo dos anos como uma verdadeira catalisadora de transformações. Sua habilidade excepcional de inspirar e orientar indivíduos a desbloquear seu potencial inexplorado e superar obstáculos pessoais é amplamente reconhecida em todo o Brasil. Maria Lina é muito mais do que uma educadora e mentora, ela é uma líder de pensamento, uma motivadora incansável e uma agente de mudança positiva, dedicada a ajudar as pessoas a conquistar a melhor versão de si mesmas, fortalecendo assim o tecido social e construindo um futuro mais brilhante.